Fala galera, a gente vai dar início aqui agora a uma sequência de exercícios sobre trigonometria, certo? A gente vai falar de razões, resolver exercícios com razões trigonométricas, trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria na circunferência e funções trigonométricas, certo? Então, se você não quer perder nenhuma parte dessa sequência de vídeos aí, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo aí. E vamos começar aqui com a questão 1 da nossa sequência de exercícios, certo? Ele diz o seguinte: sabendo que seno de x é igual a 1 sobre 2, certo? Qual é o valor de secante de x menos cosseno de x sobre cotangente de x mais tangente de x? E ele dá aqui algumas opções para a gente marcar o valor dessa expressão aqui, né? Só o que é que acontece? A gente poderia fazer isso aqui utilizando a calculadora científica, calculando qual é o ângulo que vai dar um seno de 1 sobre 2. E aí a gente pega o valor desse ângulo e substitui aqui, calcula o secante desse ângulo, cosseno desse ângulo. Só que se a gente não tiver isso com uma calculadora científica, a gente pode pensar o seguinte, pessoal. A questão, ela dá para mim o valor de seno de x. E na minha expressão aqui, ó, não tem seno de x. Mas eu sei que tem várias relações aí trigonométricas, né? Com essas razões trigonométricas aí. E aí eu posso tentar pegar essa expressão aqui e reescrever ela de uma outra forma. Qual é a forma que eu quero reescrever ela? Na forma seno de x, né? Eu quero que tenha só seno de x aí. Porque se tiver seno de x, eu sei quanto é que ele vale. E aí eu consigo resolver mais facilmente essa expressão. E aí, pessoal, a gente vai começar a lembrar um pouco daquelas relações trigonométricas aqui, ó. A gente tem aqui, ó, por exemplo, secante de x. A gente sabe que secante de x, a secante, ela é igual a 1 sobre o cosseno de x. Secante é igual a 1 sobre cosseno de x. Cotangente de x, a cotangente de x, vou apagar aqui. A cotangente de x, a gente sabe que ela é igual a cosseno de x dividido por seno de x. A cotangente ela é o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Certo? E lá a gente também tem a tangente de x. Tangente de x, como a gente acabou de falar, que a gente pode reescrever ela como tangente de x. A gente pode reescrever ela como seno de x sobre cosseno de x. Veja que eu troquei todas essas razões trigonométricas que tem lá na minha expressão, reescrevi todas elas em forma de seno e cosseno. A função seno eu já fiz ela aparecer. A relação seno aqui, ó, eu já fiz ela aparecer, né? E ficou só o cosseno de x aqui, ó. Quando eu substituir lá, eu tenho que me livrar desse cosseno de x também. Só que a gente sabe, pela relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x isso aqui é igual a 1. Chamada relação fundamental da trigonometria. Então, se a gente tem essa relação aqui entre seno e cosseno, provavelmente a gente vai poder aplicar ela lá e ficar tudo em função de seno. Se ficar tudo em função de seno, eu consigo resolver a questão mais facilmente. Então, vamos substituir o que a gente encontrou aqui lá na nossa expressão. No lugar de secante de x, eu vou colocar 1 sobre cosseno de x.
Cosseno de x aqui, ó, permanece. Então fica tudo isso, fica isso aí menos o cosseno de x. Tudo isso sobre cotangente de x. A gente calculou aqui, a gente encontrou a relação para ela, que é cosseno de x sobre seno de x. Mais a tangente de x que a gente calculou também. Quanto foi a tangente de x? Ó? A tangente de x a gente pode substituir ela por seno de x sobre cosseno de x. Agora a gente tem uma soma, uma subtração em cima e uma soma embaixo. Vamos resolver essas operações aí. Aqui, ó, cosseno de x, que está sozinho, eu posso dizer que é cosseno de x sobre 1. E aí eu tenho uma subtração de fração. Na subtração de fração, a gente calculou o MMC dos denominadores, né? No caso aqui, a gente pode colocar também o produto entre os denominadores. Só que o produto entre cosseno de x e 1 seria o quê? Apenas o cosseno de x. Aí vai ficar cosseno de x dividido por cosseno de x, dá 1. 1 vezes 1 é 1. Menos, aqui, continua. Cosseno de x dividido por 1 dá cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Isso é a fração de cima, pessoal. Agora a gente vai ter que fazer aqui a fração de baixo. Ó. Calculando aqui o produto entre seno de x e cosseno de x, a gente sabe que é seno de x vezes o cosseno de x. Agora a gente divide esse pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x vai dar cosseno de x, não é isso? Seno de x cancela com seno de x, fica cosseno de x. Então, cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. E lembre-se, pessoal, cuidado com isso aqui. É cosseno ao quadrado de x, não é cosseno de x ao quadrado, não. São coisas diferentes, certo? Tem que ter cuidado com isso aqui. Veja aqui, ó. Seno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x, vai ficar só o seno de x, né? Seno de x vezes o seno de x vai dar seno ao quadrado de x. Pronto. Agora veja aqui o que é interessante, pessoal. Vamos pegar essa expressão, que é a relação fundamental da trigonometria, e passar esse cosseno ao quadrado de x para o outro lado, certo? Dessa igualdade. Então, a gente vai ficar que seno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Não é isso? Esse cosseno está positivo, passa para o outro lado negativo. Só que cosseno ao quadrado de x eu tenho lá em cima. 1 menos o cosseno ao quadrado de x eu tenho lá em cima. Ó. Eu tenho 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a quanto que a gente calculou aqui? Ó? Seno ao quadrado de x. Isso aí é igual a seno ao quadrado de x. Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Vou substituir essa expressão aqui por seno ao quadrado de x. Então, vai ficar seno ao quadrado de x dividido por cosseno de x, que permanece, não é isso? Tudo isso dividido pelo que está aqui embaixo. Ó. Só que aqui, pessoal, eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. É a mesma coisa que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. E pela relação fundamental da trigonometria, quanto é que vale isso aí? Vale 1.
Então, tudo isso fica aqui sobre 1. Ó. 1 sobre seno de x que multiplica cosseno de x. Vocês perdoem aí a letra, pessoal. Continuando, o que é que a gente tem aqui agora? Uma divisão de fração. Na divisão de fração, o que é que a gente faz? Repete a primeira fração, que é a de cima aí, ó. Seno ao quadrado de x dividido por cosseno de x. E multiplicar ela pelo inverso da segunda. Então, se aqui eu tenho 1 sobre seno de x, cosseno de x, eu vou ficar com seno de x vezes o cosseno de x. Tudo isso sobre 1, né? Não precisa eu colocar 1. Só que como isso aqui é uma multiplicação, pessoal, e está dividindo aqui, ó, eu tenho cosseno de x em cima e cosseno de x embaixo. Ó. Então, eu posso cortar. E aí eu fiquei com toda aquela expressão ali, eu estou substituindo ela por seno ao quadrado de x vezes seno de x, que dá igual a seno ao cubo de x. Então, toda aquela expressão é equivalente a isso aqui. Aí você volta lá para o início e vê, ó. Eu transformei tudo que tinha lá, apenas simplifiquei até chegar só na função seno. E o seno de x eu tenho aqui, ó, que a questão me deu. O seno de x é 1 sobre 2. Então, se seno de x é 1 sobre 2, seno ao cubo de x é 1 sobre 2 ao cubo. Que vai dar igual 1 ao cubo é 1, ou 2 ao cubo dá 8. Então, o valor daquela expressão ali, ó, quando o seno de x é igual a 1 sobre 2, é 1 sobre 8. Beleza, pessoal? Ficamos aqui com a alternativa C. Aí você marca aí a alternativa C para essa questão. Espero que tenham compreendido. Valeu, pessoal. Até a próxima.